Hoje aqui no Gênio Entrevista eu estou recebendo o Pedro, né? Para falar sobre planejamento financeiro. Ô Pedro, como eu começo como toda entrevista aqui no canal, se apresente, fala um pouco da sua trajetória e também da sua área de atuação. Te agradecendo também por ter aceito o meu convite. Perfeito. Eu que agradeço, Jean, por ter me convidado aí para participar dessa entrevista. Acredito que a gente vai ter boas trocas aqui e, claro, o maior intuito é educar, ensinar as pessoas, mostrar para elas um caminho que pode ser seguido quando falamos de planejamento financeiro e todas as pessoas elas precisam, né? Então, para me apresentar, eu me chamo Pedro Henrique, porém as pessoas me conhecem principalmente nas redes sociais como PH, e hoje eu atuo como planejador financeiro aqui no escritório da Farol Capital na Faria Lima, onde eu estou atualmente, estou aqui. E nós somos um escritório de assessoria de investimentos com soluções financeiras no 360. O que seria esses 360? A gente atua em todas as áreas e tudo que envolve a vida financeira de uma pessoa. Se ela deseja investir, se ela deseja fazer um planejamento financeiro, se ela tem uma dificuldade com gestão de risco, se ela tem uma operação grande aí na empresa dela e ela quer fazer um câmbio para outros locais. Nós temos muitos clientes e os preços assim muito competitivos ao mercado. Também temos a área de crédito também, se a pessoa deseja fazer um pedido de crédito, nós temos essa parte também. Temos a parte de consórcio, que também é muito interessante, muito legal, as pessoas que querem adquirir um imóvel, pagar taxas bem menores, ou até fazer a alavancagem patrimonial com estratégia, nós temos também essa área. Hoje eu estou atuando com o planejamento financeiro, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Eu já trabalho com o mercado financeiro há mais de 8 anos. Entrei nesse mercado, por incrível que pareça, por ter sofrido golpe de pirâmide financeira. E depois disso, eu vi que existem muitas pessoas que são enganadas, principalmente na internet hoje, quando falamos de planejamento financeiro. E eu entrei nesse ramo, sempre fui de forma autônoma. Não tem muitos tempos que eu estou aqui no Farol Capital, mas a minha ambição, o meu desejo foi crescer e ensinar pessoas como elas podem gerenciar o patrimônio delas de forma mais inteligente, como ela pode fazer a alavancagem patrimonial de forma inteligente, como ela pode gerenciar o fluxo de caixa dela, ela entender os gargalos da vida financeira dela, o que entra, o que sai, no que ela está gastando mais, no que ela está gastando menos, no que ela pode começar a investir. Então, fazendo assim, geralzão, hoje eu atuo nessa área. Falando da sua área, onde que começa o bom planejamento financeiro, Pedro? Bom planejamento financeiro, ele começa primeiro visualizando o que você quer. Por quê? E é uma boa pergunta isso que você fez, viu, Jean? Porque assim, como começar um bom planejamento financeiro? As pessoas, elas já sentam, começam a ver planilhas, começam a colocar os custos, os gastos, mas na realidade não é bem assim. Existe uma frase que eu gosto bastante de um livro de filosofia. Tem pessoas que acham que é um livro infantil, mas não é. É o livro Alice no País das Maravilhas. Tem um momento que a Alice faz uma pergunta para o gato, ela se encontrou numa bifurcação, né, num caminho onde tem bifurcações, e ela pergunta para onde vai esse lugar aqui? Aí o gato responde para ela: se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, qualquer lugar é lugar. Ou seja, quando você vai fazer um planejamento financeiro, a primeira coisa que você precisa saber é o que você deseja para sua vida e quais são os seus objetivos. Porque planejamento financeiro está mais relacionado com questões comportamentais, com objetivos, do que simplesmente eu fazer um fluxo de caixa ou ficar mexendo em planilhas junto com os meus clientes. Então, o primeiro passo é saber o que você deseja para a sua vida. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero fazer um intercâmbio, eu gostaria de juntar X quantidade de dinheiro, ou queria ter X quantidade de valor em patrimônio imobilizado. Beleza, então a partir disso agora a gente vai criar estratégia, vamos criar data, vamos ver quanto que você ganha, quanto que você pode disponibilizar para isso, vamos criar as estratégias que existem dentro do mercado para cada objetivo que você tem. Então, o primeiro passo é saber o que você deseja, e aí depois que você colocar em pauta, a gente começa a caminhar em cima disso com estratégia. Na sua visão, existe uma ordem ideal? Quitar a dívida, criar uma reserva de emergência, investir? Qual é a sua visão? Com certeza. Vamos partir de um pressuposto no qual a pessoa é endividada, ela tem dívidas.
Tem muitas pessoas que chegam e falam assim, eu quero começar a investir. Tá, vamos pensar junto. Se você tem lá R$ 1.000 de dívidas por mês, R$ 1.000 de dívidas por mês, e mesmo assim você consegue pagar, mas ainda sobra uma quirelinha ali, beleza. Se tiver essa quirelinha, você pode direcionar ela para investimentos. Mas se não, vamos pensar junto comigo. Se a pessoa está no juros rotativo do cartão de crédito, é de 8% a 17% ao mês, dependendo do banco, que você paga de juros do cartão de crédito. Se a gente está falando de empréstimo, a gente está falando de 4 a 8 a 12 ao mês. Então, são juros altíssimos, principalmente no ambiente em que a gente vive, que é o Brasil. Os juros são muito altos, até porque hoje, né, dia 27/10/2025, a taxa Selic tem 15%, né, que é ali a referência da taxa de juros. Então, hoje o juros está altíssimo. E quando a gente fala de investimentos, você vai receber hoje, lembrando, taxa de juros alta, o retorno dos investimentos também são altos, mas nunca se compara com empréstimos, juros rotativos do cartão, porque se você for olhar, se você colocar lá R$ 1.000 num investimento a 1%, quer dizer que no próximo mês você vai ter R$ 10 de lucro, de dividendos, ou de rentabilidade, que seja. Quando nós falamos de juros rotativos, por exemplo, que é 10% ao mês, se você estava devendo R$ 1.000 para um banco, no mês que vem você vai dever 1.100, enquanto no investimento você recebeu 1.010. Então você vai estar menos 90. Então será que faz sentido a gente começar os investimentos tendo dívidas? Esse é o primeiro ponto. Não faz sentido. Não faz. Então a primeira coisa que a gente faz é o quê? Quita as dívidas. Mas agora vamos classificar as dívidas. Deixa eu só pegar aqui. Um segundinho. Isso também é muito importante dentro da pergunta que você fez, Jean, porque essa é uma dúvida que as pessoas têm, né? Por exemplo, eu começo por qual dívida? Eu devo meus pais, eu devo um amigo, eu devo tal pessoa. E aí a gente vai entrar numa questão comportamental também. Por quê? Porque, emocionalmente falando, a gente fica mais chateado em dever uma pessoa do que uma instituição. Isso é fato. A gente prefere dever um banco e não pagar o banco, mas às vezes a gente fica chateado por estar devendo uma pessoa conhecida. É um fato. Então, as pessoas quando estão endividadas, elas tendem a querer pagar, e se tiver boa índole, claro, tem gente que não tem, mas as pessoas que têm dívidas, elas tendem a querer pagar os parentes, os amigos, os vizinhos, que você pediu emprestado. Só que essas pessoas, muitas vezes, quando pedem o dinheiro emprestado, não pede dinheiro a juros. Você pede 500 e no próximo mês ou no mês subsequente ao outro mês, você vai dever R$ 500 para ele, porque as pessoas às vezes não cobram juros, né? Nem sempre. Tem uns, só que aí já é agiotagem. Isso é crime. Mas quando nós falamos de banco, lembrando, né, os juros do banco é muito alto, então as pessoas elas então tendem a querer pagar. Só que classificando a dívida, sempre será mais importante você quitar a dívida que tem juros altos. Sempre. Então, se você deve lá X quantidade de valor no juros rotativo, X quantidade de valor no empréstimo, e você deve seu pai, sua mãe, seu irmão, então a sequência é, primeiro pague o banco, o juros maior, depois você paga o empréstimo, que é um juros menor que o do banco, depois você vai pagando aqueles outros que você não tem juros. Eu sei que vai ter uma pressão psicológica envolvida, eu sei que vai ter uma questão comportamental envolvida, mas a questão é que se você demorar a pagar uma dívida que tem juros muito altos, ela duplica, triplica, quadriplica, e isso vai crescendo ao tempo, e aí sim você vai ver um problema muito grande emocionalmente, porque aí você não vai poder ter acesso a cartão de crédito, você já não tem mais nome na praça, você não consegue fazer empréstimos, você não consegue comprar alguma coisa a prazo, e isso é um problema, entendeu? E como é que a pessoa lida com o emocional no planejamento financeiro, assim? Uma pessoa endividada, como é que você lida com essa pessoa que está sofrendo mesmo psicologicamente, assim? Boa. Essa é uma pergunta boa, tá? Por que uma pessoa... Como eu lido com uma pessoa que está endividada e como eu lido com o emocional dela no planejamento financeiro? É super importante a gente colocar em pauta que o planejador financeiro não necessariamente ele é o psicólogo do cliente. A gente precisa deixar isso muito em pauta, porque se são casos muito extremos de compulsões, de vícios em compra, de vícios em dívidas, o necessário é um acompanhamento com um profissional, que está ali estudando exatamente o comportamento humano todos os dias. Porém, o planejador financeiro ele precisa ter uma base dessa expertise em behavioral finance,
que são as finanças comportamentais, é um termo em inglês, Behavioral Finance. O que seria isso? São gatilhos mentais que o mercado utiliza para fazer com que as pessoas comprem produtos, gaste dinheiro. E o cliente que está endividado, e ele tem uma compulsão sobre dívidas e tudo mais, ou compra ou qualquer outra coisa assim, qualquer problema assim, ele pega, e o planejador financeiro ele tem que pegar na mão desse cliente e tentar entender o motivo do porquê que ele está fazendo aquilo. Vou dar um exemplo. O cara, ele chega, faz um planejamento financeiro comigo, e aí a gente cria uma estratégia. Dentro dessa estratégia, ele queria comprar uma casa. Só que aí vai passando 2, 3, 4, 5 meses, esse amigo, ele vai e vê os amigos dele comprando carro. E aí ele para e pensa assim, poxa, eu não tô com nenhum carro até agora. Aí ele vem até mim e fala assim, PH, o que você acha da gente comprar um carro? O que você acha de eu comprar um carro? Eu falei, não, peraí, se você comprar um carro, a gente pode criar uma estratégia, mas você concorda comigo que a casa vai ficar mais para frente? Você vai levar um pouco mais de tempo para conquistar aquele objetivo da casa? Sim, mas eu quero comprar uma casa. Quando a gente olha para um planejamento, a gente vê que a gente estruturou toda a dívida do cara, todos os objetivos. Do nada ele tomou uma decisão nova, é porque tem alguma coisa ali por detrás. O que será que aconteceu? Tem uma questão comportamental ali. E aí a gente vai perguntando para esse cliente, tá, mas por que você tomou essa decisão? Até que chega um momento que ele fala, é porque eu acho que é importante eu comprar um carro, meus amigos estão comprando um carro. Aí, opa, então quer dizer que você está se espelhando na vida de outras pessoas, dos seus amigos, para você querer ter ou conquistar um objetivo. Ou seja, na realidade, o prazer que você tem em querer ter um carro não é porque é um sonho seu, mas é porque você viu outras pessoas realizando aquele objetivo e você acha que seria legal e gostoso também ter aquele objetivo. E nada contra. Mas você percebe que a motivação está sendo errada? A motivação dele é porque os amigos dele querem não, tem carro. Ele não. Ele quer porque os amigos dele têm. E os amigos dele, às vezes, compraram um carro porque tinha uma necessidade. A gente trabalha essa questão comportamental também dentro do planejamento financeiro, para mostrar para o cliente que, às vezes, ele está tomando decisões emocionais. E existe uma pesquisa feita em Harvard que diz que 95% das nossas decisões financeiras são emocionais. Apenas 5% são racionais. E Daniel Kahneman, que escreveu o livro Rápido e Devagar, ele fala que nós temos dois, assim, de forma bem simples, tá? O cérebro é dividido em várias partes, mas em duas partes, de forma simples, mais uma vez citando, existem as nossas decisões emocionais e racionais. E 95% delas são emocionais, então a gente toma decisões por impulso. Quais impulsos? Aqueles que eu tinha dito no início dessa pergunta, que são os gatilhos mentais que o mercado conhece. E quando a gente fala de mercado digital, por exemplo, internet, Facebook, Instagram, a gente fala de neuromarketing, que o neuromarketing induz o cliente com gatilhos, com escassez, com FOMO, com vários outros gatilhos que faz a pessoa tomar certa decisão, que, consequentemente, vai atrapalhar a vida financeira dela. Além da dívida, assim, como é que você aplica o planejamento financeiro nos investimentos assim? Boa, pergunta boa. A gente fala um pouquinho sobre os primeiros passos, né? A pessoa tem que sair da dívida para depois começar a investir, com certeza. Só que existe é como se fosse uma tríade, né? Primeiro você sai da dívida, depois você cria a sua reserva de emergência, depois você começa os seus investimentos. Isso é muito importante. E eu gosto de dizer que a reserva de emergência não é apenas de emergência, mas é uma reserva de oportunidade. Porque vai acontecer momentos na sua vida, Gira, que você poderia comprar um carro que está muito abaixo do preço, você poderia adquirir um apartamento ou uma casa que está extremamente abaixo do preço, porque simplesmente você não tinha dinheiro em caixa. Porque simplesmente você não tinha dinheiro em caixa. Então, quando a gente olha para a reserva, a gente também tem que olhar para ela como se fosse uma oportunidade. Porque não é só para emergência, mas é porque às vezes você quer Corolla, por exemplo, Corolla 2020, deve estar aí em torno de, eu não sei, mas vamos supor que está em torno de 30 mil? Acho que não, acho que muito mais. Corolla 2020. 40, 50. Vamos supor que seja 70 mil. Eu acho que está entre 70 a 100 mil. Vamos supor ali que está 70 mil. O preço FIP dele, da tabela FIP. E aí, a pessoa chega em você e fala assim, olha, estou me separando e
eu vou dividir as coisas, e para mim não sair tanto no prejuízo e ter alguma coisa em caixa, eu quero vender esse carro. Só que esse carro, ele tá muito difícil de vender, porque as pessoas não querem comprar pelo preço. Então eu vou vender para você por 30 mil. Um Corolla que custa 70, você vai comprar por 30 mil. Faz sentido uma compra dessa? Faz. Vai depender da necessidade da pessoa, do momento da pessoa. Mas você percebe que é uma oportunidade? O carro de concorrente abaixo do preço? Exato. Você pode fazer negócio com esse carro se você quiser. Você pode comprar esse carro para revender ele mais caro. E aí, tecnicamente, ele virou investimento. Carros é passivo, dependendo da forma que você usa. Tem pessoas que hoje trabalham com carro e aquilo não é passivo, é um ativo. Mas se você comprar um carro extremamente abaixo do preço e você fizer negócio com ele, ele vira um ativo. Ou você pode comprar ele apenas porque você realmente gostaria de ter um carro daquele. Então, tudo depende do momento. Então, quando a gente fala de reserva, a reserva não necessariamente é só de emergência, mas ela é também de oportunidade. E aí entra os investimentos. Depois que você quitou as dívidas, depois que você fez a sua reserva de emergência, aí a gente entra com os investimentos. E quais são os melhores investimentos? Que é isso tudo que as pessoas perguntam, né? As pessoas perguntam sempre assim para mim, qual que é o melhor investimento? Eu recebo muito essa dúvida no meu Instagram. Qual que é o melhor investimento? Qual que é o momento certo de investir? Qual que é o melhor investimento? Depende. Sabe por que depende? Porque, ó, se eu chegar no Jean e falar assim, Jean, como você ficaria se você colocasse 10 mil reais na sua conta agora da corretora e amanhã ela tivesse caído 10%? Então, se você tinha 10 mil, foi para 9 mil. Como você ficaria? Tranquilo, eu ficaria tranquilo, assim. Eu tenho um perfil mais arrojado. Opa, boa. Olha só, você tem um perfil mais arrojado. Então, quer dizer que, para você, os melhores investimentos são investimentos de longo prazo. Por quê? Porque pessoas que tendem a gostar de investimentos mais arriscados é porque vê um potencial em uma empresa ou em qualquer outro fundo de investimento que está focando lá em 5, 7, 10, 15, 20 anos. Então, essas pessoas mais arrojadas tendem a comprar produtos financeiros mais voláteis. Sobe, desce, só que no longo prazo ele sempre sobe. Então aí faz sentido para você investimentos mais arrojados. Só que tem pessoas que vai olhar para aqueles 10 mil reais e caindo para 9 mil e vai ficar com uma dor no estômago. Vai falar assim, meu Deus do céu, esse negócio não presta. Por quê? Porque são pessoas imediatistas, querem resultados rápidos. E por querer resultados rápidos, ficam chateadas por causa que escolheu o investimento errado, né? Escolheu o investimento errado, o mercado teve a volatilidade, caiu, e aí o que ele faz? Ele vende. E aí, se ele vende, ele sai no prejuízo. Aí, se ele sai no prejuízo, ele fala que a Bolsa de Valores não serve, não presta para ninguém, só que, na realidade, ele entrou no momento errado, escolheu um investimento que está totalmente fora do perfil dele, e aí não dá. Se a pessoa é mais conservadora, então ela tende a procurar mais segurança. Um fundo, uma renda fixa, fundos imobiliários. Tem gente que gosta de classificar fundos imobiliários com mais risco. Sim, se for comparar com renda fixa, é mais risco. Mas se você comparar fundos imobiliários com ações, é como se fosse ali... É como se fosse o pé na água que você vai entrar para a bolsa. Se você quiser entrar para a bolsa, vamos começar com o fundo imobiliário ali. Bacana. Assim, é até o que você falou, se a pessoa tiver uma reserva de oportunidade de ter uma queda, ela aproveita para comprar tipo mais barato. Para mais. A reserva de oportunidade também serve para isso. Você, às vezes, não precisa só tirar do seu salário todos os meses para investir. Mas imagina só que a Petrobras, ela caiu 10%. Você fala, nossa, caiu 10%. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar um dinheirinho lá da minha reserva de oportunidade e vou comprar ali. E ela vai voltar porque é uma empresa geradora de trabalho, serviço, de renda. É claro que tem ali seus escândalos e acontecem algumas coisas, né? Mas, tirando essa questão, acontece momentos de volatilidade, ela cai, é um momento bom de você comprar, desde que você esteja. Nessa sua área de atuação, quais são os maiores erros que você vê, assim? Os maiores erros. Quando a gente fala de planejamento financeiro, agora a gente tira investimento. Planejamento financeiro, os maiores erros, sem dúvida, é falta do controle de fluxo de caixa. A pessoa não sabe quanto que ela gasta por mês. Ela sabe quanto que ela ganha. E tem gente, por incrível que pareça, nem sabe, viu? Tem gente que recebe o valor ali, tem gente que, por incrível que pareça, eu recebo isso aqui no dia 5, recebo por volta disso no dia 20,
Eu recebo quase, ó, esse quase isso, cara, que me deixa doido. Eu recebo esse quase isso no dia. O cara não sabe às vezes o quanto ele ganha, já começa por aí. E o pior de tudo é o quanto ele gasta. Porque ele sai na rua, aí ele vai no mercadinho, aí ele gasta R$ 5 aqui. Só R$ 5. Pouco, né? Pouco. Aí depois ele vai ali, compra mais uma bala de R$ 2. Uma bala. Tipo, aí vai chegando no almoço, ele vai lá e compra a marmita dele. R$ 27, R$ 25, R$ 20, seja 20. E aí depois, deu uma vontade de comer um chocolatinho à tarde. Vou na padaria. Aí ele vai na padaria, ele vê o chocolate, só que ele vê outra coisa lá também. Porque a padaria é esquematizada para mostrar para você algumas coisas que vão te levar a comprar outras coisas. E aí você compra lá um bombom, aí depois você compra mais uma outra bala, aí depois já gastou 30, 40, R$ 45. Aí no final do dia, ele quer jantar, ele tá com preguiça de fazer comida. O que ele faz? Pede um iFood. Aí nessa brincadeira de pedir um iFood, é de R$ 60 para cima. Então nessa brincadeira já gastou R$ 100 no dia. E isso acontece todos os dias. As pessoas, tem muitas pessoas que fazem isso todos os dias. Aí depois, no final do mês, ela vai olhar a fatura do cartão, tá 2, 3, 4, 5 mil reais. E ela fala, da onde saiu tudo isso? Aí ela vai ver o extrato, R$ 5, R$ 2, R$ 7, R$ 15, R$ 20, R$ 40, R$ 20, R$ 2, R$ 5. Os pequenos fazem aquele conglomerado, faz aquela coisa gigante. E é esse o problema. Esse é para mim, pelos clientes que eu já atendi, esse é um dos maiores problemas. Como que funciona um orçamento equilibrado assim, de um salário assim, num planejamento financeiro para investir, para uma pessoa gastar no mês? Olha, a gente precisa quebrar um tabu. Porque não é o quanto você ganha, mas é o quanto você se comporta com aquilo que você tem. Vou te dar um exemplo. O cara ganha 2 salários mínimos. Faz sentido ele morar em Pinheiros? Aqui em São Paulo? Não faz. Porque o apartamento dele vai custar 2, 3 mil reais. Já é quase o salário inteiro dele. Então não é sobre o quanto você ganha, é sobre o quanto você se comporta. Então se você tem um salário de 2 salários mínimos, o salário mínimo hoje está 1.518,01, então vai ser R$3.036,02. Beleza. Você vai ter que morar de acordo com o salário que você ganha. Mas aí é mediocridade. Eu não acho que seja mediocridade. Existe uma frase que eu gosto muito do filósofo Mário Sérgio Cortella, que ele fala assim, faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Se hoje você ganha 3 mil, você tem que morar num local que esteja de acordo com o seu salário e você vai melhorando com o tempo e conforme o tempo vai passando, aí você vai se mudando de locais para locais melhores. Então tudo vai ser de acordo com o que você ganha. Se a gente for falar do cara que ganha 2 salários mínimos, vamos arredondar para 3 mil reais, ele tem que morar num aluguel ali de 800 a R$ 1.000. Beleza, R$ 1.000. Aí já ainda vai sobrar 2 mil. Se ele for casado, o mercado dele tem que rodar em torno ali de R$ 1.000 a R$ 1.500. Aí nessa brincadeira já foi R$ 2.500. Tá sobrando R$ 500 ainda para ele. Esse cara tem que fazer iFood uma vez por semana, por mês. 2 vezes no máximo. 2 vezes no máximo. Se for só ele que mora em casa. Porque eu acho que R$ 1.000 a R$ 1.500 de mercado não é aquele luxo, mas dá para você viver com a sua esposa. E isso se for só casado. Se tiver filhos, aí, amigão, você tem que arrumar um trabalho melhor, você tem que fazer uma renda extra, que é o que eu sempre falo. E eu ensino no meu trabalho, né? Você pode fazer iFood, fazer entregas. Você pode criar um produto digital e vender na internet. Eu ensino isso também dentro do planejamento financeiro. Porque não é só sobre poupagem, é sobre fazer mais dinheiro também. Entende? Então, o cara ele vai precisar viver de acordo com o salário dele. E aí, ele faz um iFood, dois iFoods por mês, gasta 150, ainda está sobrando 350 para ele. Desses 350, ele vai tirar 200, 150 reais ali por mês para investir. Se ele não tiver dívida. Então, essas coisas precisam estar bem claras na mente das pessoas, porque se não tiver claro isso, poxa, eu quero investir. Mas beleza, você vai conseguir abraçar um muda de casa, vai para um local mais barato, encontra um localzinho mais em conta, reduz aqui, ao invés de ficar comprando sempre iFood, esquece o iFood, faz comida em casa, compra lanche em casa, compra lá, eu gosto de comer um hambúrguer. Poxa, se você vai numa lanchonete hoje, você gasta de 25 a 50 reais no lanche, beleza. Se você vai com 50 reais no mercado,
Você compra pão, você compra uma caixa de hambúrguer que vem com 12 hambúrguer, você compra a sua salada, você compra um ketchup e você faz muito mais lanche do que você fosse na lanchonete comer isso. Eu entendo que é mais gostoso na lanchonete, eu entendo que é muito melhor, eu entendo isso, eu falo porque eu já passei por essa situação de querer comer na lanchonete, só que o meu momento de vida não se adequava. Então o que eu tinha que fazer? Fazer em casa, o que tem que ser feito. Tem pessoas que nasceram em berço de ouro e pode escolher, tem pessoas que não. Você consegue dar um conselho para uma pessoa que está endividada, assim, renegociar uma dívida? Assim, renegociar? Tem alguns conselhos, sim. Primeiro, troque a dívida. Se ele tiver, por exemplo, está no juros rotativo, ele pode trocar a dívida. O cara está pagando 10% de... Um exemplo, tá? 10% ao mês no juros rotativo, ele pode pedir um empréstimo a 2% ao mês, quita a dívida e aí ele troca. Então ele estava pagando 10% ao mês, agora ele vai pagar 2, 3, 4% ao mês. Essa é uma dívida essa é uma estratégia, bem legal para você trocar dívidas. Tem umas outras dicas legais também, que dá para você renegociar dívidas, principalmente dívidas no cartão de crédito, ou melhor, apenas dívidas no cartão de crédito, com o Bacen, né, que você vai mandando notificações para o Bacen, e isso leva um tempo, tá? Às vezes leva mais de anos, tem vezes que leva um ano, tem vezes que leva alguns meses. Quando você tá com uma dívida aberta no banco, e o banco vai ficar te mandando renegociação, e é uma coisa que eu recomendo para as pessoas, não aceite renegociação de porque eles vão implementar mais, eles vão pegar a sua dívida, vão parcelar a sua dívida, e essas parcelas vão ser gigantes, com muitos juros, só que ao invés de você pagar à vista, ele vai falar assim, você paga parceladinho isso aqui. E aí você pega uma dívida de 10 mil, eles vão te parcelar em 4, 5 anos, e aí vai fazer 200, 300 reais, quando você vai ver uma dívida de 10 mil, ficou 50. Então não compensa. No longo prazo, não compensa em hipótese alguma. Então, às vezes é bom você deixar a dívida rolar, fazer essas notificações no Bacen, e falando com o Bacen. Aí como faz? Existe o script, existe a estratégia, existe tudo por detrás ali. Né? Que eu falo isso porque eu tenho um cliente que está com dívida e a gente está criando essa estratégia no Bacen para ele. Faz as notificações, faz tudo direitinho e ele vai saindo da dívida. E aí chega ao ponto do Bacen aceitar e você reduziu a dívida de 60% a 90%. É uma estratégia bem legal. Negociar com Serasa ou com Boa Vista funcionaria assim? Né? Depende, porque às vezes quando você renegocia com Serasa, seu nome vai para o registrado. Quando seu nome vai para o registrado, você não consegue mais cartão de crédito, seu nome fica numa lista. É claro que dá para você tirar, né? Dá para você tirar o nome do registrado, tudo. Só que existe um processo. Acontece uma coisa por detrás ali. Mas o que eu recomendo mesmo se você tiver a possibilidade de fazer a troca da dívida, faça. Se não, faz essa do Banco Central. O que eu recomendo mesmo é você ter uma pessoa do seu lado. Você contratar um planejador financeiro que tenha experiência, que tenha expertise para fazer isso. Porque, por exemplo, vou pegar o trabalho, o cara ele é médico. O cara que é médico, ele trabalha com pessoas fazendo plantões e tudo mais, então ele tem a rotina dele. Para ele parar a rotina dele, sentar numa cadeira e ir pesquisar como faz isso, ele perde tempo. Sendo que ele poderia estar dedicando esse tempo que ele tem para fazer mais plantão, para cuidar da saúde, para fazer uma academia, para curtir com a família, para fazer uma coisa que gosta, para ter qualidade de vida. As pessoas elas têm um tabu e falam assim, não, eu faço. Cara, se você delegar isso para uma pessoa, você vai ganhar a sua maior moeda de troca, que é o tempo. A sua maior moeda de troca, Gia, é o tempo. Porque você não consegue ter tempo. O tempo está passando. Eu não consigo pegar o tempo na minha mão. Então, se eu trocar o meu dinheiro pelo trabalho de uma pessoa competente, essa pessoa vai fazer muito melhor e muito mais rápido. Então, a minha maior dica é essa. Tenha uma pessoa ao seu lado. A amortização, assim, amortizar a dívida funcionaria, mas a pessoa teria que ter um planejador financeiro para fazer isso. Né? Ela vai amortizar, mas você concorda comigo que a pessoa que está endividada, ela está endividada por não ter dinheiro? Boa parte. Então, se ela está querendo amortizar, ela está pagando de frente e de trás, certo? Às vezes ela não tem dinheiro para fazer essa amortização. Se ela tiver, pô, legal. Quer dizer que você tem um caixa para pagar, você consegue, mas nem sempre. E tudo é sentado. Eu quero quitar minha dívida. Tá, qual que é a dívida? Qual que é a taxa da dívida? Qual que é o banco?
Em quantas vezes está essa dívida? Qual que é o seu salário? Entende? Tem tudo isso. Ó, eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho um cliente que tem um apartamento que estava financiado e ele dava com dinheiro completo. Se eu pegar, posso pagar? Eu falei, não, não faz isso. Você não precisa pagar completo. Ah, mas eu quero pagar porque aí eu quito. E o saldo devedor dele era de 98 mil. Falei, cara, faz uma carta de crédito, que é o consórcio, de 107 mil, 105, que seja. Você faz a carta de crédito, com esse valor que você tem, uns 50% a 55%, a 56%, no máximo 60%, você dá um lance, você consegue ser contemplado. Porque a gente trabalha com seguradoras de até 600 pessoas nos grupos de consórcio. Então a gente consegue, para você ter noção, a gente contempla por mês aqui pelo menos 5 milhões de consórcio aqui no nosso escritório. Então a gente tem um trabalho de pós-venda, de alavancagem patrimonial incrível. Então a pessoa ela vem, ela estava lá com o apartamento dela para quitar, ela tinha o dinheiro, ela com 55% de lance, ela vai dar um lance de 40, 50 mil, 55 mil, que seja esse valor aí, 55 mil. Ainda vai sobrar para ela 40 mil por aí. Ela dá o lance, contempla a carta, faz o interveniente quitante, quita o apartamento. Quitou o apartamento, por exemplo, a parcela dela era de R$1.700 ela pagava. Ela fazendo essa estratégia, olha a inteligência do negócio. Ela fazendo essa estratégia, ela vai contemplar a carta, pagar o apartamento. E aí ela pagando o apartamento, ela realizou o objetivo dela, só que aí ela vai ter uma dívida do consórcio. Você concorda comigo? Sim, que ela tá pagando consórcio. Exato. Só que quando a carta é contemplada, você colocou lá 55%, esse valor abate na carta, na parcela da carta. Abatendo no valor da parcela da carta, a carta fica, poxa, a carta dela ficou em torno de 400 e poucos reais, 430 reais. Aí você fala assim, poxa, então quer dizer que ela vai ter que pagar esses 430 num processo muito longo. Né? Mas não sobrou 45 mil para ela no banco. Esse valor está investido a 1% ao mês. Está dando 450 reais. Esses 450 reais está pagando a carta de crédito dela. De 450. O rendimento Pagou a carta de crédito. Então ela quitou um apartamento ela já tinha, né, pagado muito tempo o apartamento dela. Só que esses 98 mil, ela conseguiu pagar esses 98 mil com cerca de 40, 50, 55 mil reais. Você entende? É uma troca. É uma forma inteligente, uma estratégia. E o dinheiro está lá pagando. Se ela não quiser pagar a carta de crédito com o dinheiro dela, Jean, e acontecer, por exemplo, dela se machucar e precisar ser internada e pagar uma consulta, ela tem os 45 mil para sacar. Ela pode sacar. E com o próprio salário dela, ela paga a carta de crédito. Você percebe a inteligência? Ela tem liquidez, né? Ela tem liquidez se ela precisar de alguma coisa. Exato, ela vai ter liquidez. Só que assim, eu não trabalharia com ela com o dinheiro da reserva dela. Eu trabalharia com ela de uma forma mais inteligente. Como? Ela ia ter um seguro de vida. Eu indico o seguro de vida, porque o seguro de vida, se acontece alguma coisa, vai cobrir tudo. Se acontece algum problema, assim, por exemplo, digamos que seja um acidente que ela fique por um tempo assim, sem você consegue ativar a pólice, e a pólice, dependendo do valor da pólice, 200, 300, 500, 600 mil reais, que já cai de uma vez, assim. Entende? É incrível. Você percebe que o trabalho do planejador financeiro engloba todas as áreas financeiras da vida da pessoa? Tem alguma área, assim, que as pessoas nem pensam em planejador financeiro? Assim? Tem. Primeira coisa é a questão comportamental. As pessoas não sabem que eu ajudo a pessoa a ter relacionamento com o dinheiro. As pessoas não sabem, né? Por exemplo, a gente faz palestras para as pessoas dizendo sobre o que é dinheiro. Eu vou fazer uma pergunta para você, Gera. O que é dinheiro? Dinheiro é um papel que você consegue trocar o que você recebeu no seu tempo, que você ganhou, para ter algo prazeroso, né? Alguma liberdade. Eu pensaria nesse. Tá. Mas o que é o dinheiro para você? Tipo, você me explicou que o dinheiro eu consigo trocar por prazer, tá? Mas pensa mais um pouquinho. Dinheiro. O que você pode fazer com o dinheiro? O que é o dinheiro? Comprar algo, fazer algo, ter segurança no meu futuro. Boa. Você percebe que o que você fala é o que o dinheiro proporciona e não necessariamente o que ele me dá liberdade. Beleza.
Dinheiro não é liberdade, dinheiro proporciona liberdade. Ah, dinheiro me dá segurança. Beleza, dinheiro não é segurança, ele me dá segurança. Ah, com dinheiro eu posso comprar as coisas. Dinheiro não é comprar as coisas, dinheiro me proporciona comprar coisas. Beleza. Ele é o combustível, né, para isso. Exato. Só que aí que tá. O que é o dinheiro? Eu gosto muito de estudar etimologia, que é a origem das palavras. E existe uma linguagem muito antiga, que é o hebraico. A língua escrita da Bíblia, do Antigo Testamento. E em hebraico, a palavra para dinheiro é kesef. E kesef, em hebraico, ele pode ser traduzido no português para dinheiro, mas ele também pode ser traduzido para desejo. Olha a viradinha de chave, ó. Olha a viradinha de chave. Por quê? Porque dinheiro, lá atrás, não era dinheiro como a gente pensa hoje. Dinheiro não é apenas um papel que eu posso trocar. Não, dinheiro é a oportunidade de eu poder desejar mais. Então, quando o cara está com 10 mil no bolso, 10 mil no bolso, e 200 mil na conta bancária, e 1 milhão na corretora, é um cara que pode desejar mais. Não necessariamente ele vai fazer aquilo, porque o maior escravo é aquele que é escravo dos próprios desejos. Então, não necessariamente ele vai fazer e vai conquistar o que ele quer só porque ele está desejando. Mas o fato dele ter dinheiro, é o fato dele poder desejar e poder querer mais. Ah, eu quero viajar hoje. Posso. Por que eu posso? Porque eu tenho kesef. Eu tenho desejo. Eu tenho dinheiro. As pessoas não sabem disso. É uma viradinha de chave que a gente ajuda no planejamento financeiro. Entende? Então, na sua visão, planejamento financeiro tem muito mais a ver com comportamento e um mundo líquido. 100%. Lembra da pesquisa? É 95% questões comportamentais. É 95% questões comportamentais. É muito mais. Ó, pensa comigo. Eu vou lá e você me contrata como planejador financeiro seu. Eu vou lá e bolo toda a estratégia. Eu te passo todo o mapa mental, toda a estratégia. A gente tem várias ferramentas aqui que a gente faz, a gente usa, ferramentas de fluxo de caixa, ferramentas assim, incríveis. Eu vou fazer um trabalho incrível para você. Aí eu entrego para você. O trabalho vai fazer, o meu trabalho que eu fiz vai fazer alguma coisa para você? Por você? Ele vai me dar uma orientação, né? Ele só vai te dar um clareamento. Ele vai te mostrar o caminho. Mas quem vai ter que percorrer esse caminho vai ser você. Então, o acompanhamento que o planejador financeiro faz, ele é essencial. Porque, por exemplo, quando você vai na academia, existe o personal trainer para estar junto com você ali. Não, você está treinando errado. Deixa eu alinhar junto com você aqui. Deixa eu te mostrar. Deixa eu pegar na sua mão. O personal trainer chega do lado do cara que está na leg press, colocando 150 quilos ali e fala, pô, você tem o potencial de colocar 300 quilos. Coloca lá. Aí ele vai lá e coloca os 300 quilos de cada lado e fica, vai, levanta, força, vai. O personal trainer ajuda, motiva e faz a pessoa chegar no próximo nível. Todo fisiculturista profissional tem uma pessoa do lado. Olha só, vou usar um exemplo aqui fora da caixa, mas só para a gente entender. O Ramon Dino, conhece o Ramon Dino? Não. Fisiculturista brasileiro da Class Physique. Ele é um fisiculturista brasileiro da Class Physique que ganhou o Mr. Olympia, acho que umas 2 semanas atrás. Ele era um cara que estava sendo cotado para ser o Mr. Olympia por várias vezes, mas sempre ele não conseguia quando chegava na hora. Até que ele trocou o personal dele. E uma vez que foi o Pacholok, o personal dele, ele ganhou o Mr. Olympia. Olha a importância de você estar com alguém, mas além de estar com alguém, uma pessoa capacitada. Não que os outros não eram capacitados, longe de mim de falar isso. Longe de mim. Só que o cara foi uma única vez pro cara e entregou o troféu para ele. E ele foi o primeiro, e olha só, ele foi o primeiro fisiculturista brasileiro a ganhar o Mr. Olympia. Ele entrou para a história do Brasil por causa de um cara, lembrando, ele tem todo o potencial genético, ele é um cara muito esforçado, tem muito mérito disso também, mas o cara que está do lado dele fez ele chegar também em locais mais longos. Então a importância de você ter um planejador financeiro do seu lado é extremamente importante. Tem uma ideia? Eu tenho umas perguntas aqui, Pedro, um amigo manda para mim aqui, umas pessoas mandam, que eu vou fazer aqui para vocês. Se eu souber. O que o tempo ensina sobre dinheiro que nenhum livro ou curso mostra? O que tempo ensina sobre dinheiro que nenhum curso ou livro mostra? Tudo aquilo que se prova no tempo, Jean, é valioso. Se eu pudesse deixar um insight aqui, eu acho que esse seria o maior insight. Tudo que se provar no tempo é valioso. Bons amigos que estão com você na sua vida inteira são bons amigos porque estão com você na vida inteira.
se provaram. Investimentos, por exemplo, na Bolsa de Valores, que estão há muito tempo no mercado, se provaram com o tempo. Então faz sentido você ter aquele investimento na sua carteira. É claro, existem vários outros fatores a se analisar, tal. Mas um dos maiores fatores é se aquele investimento se provou. O tempo, irmão, paga bons dividendos. Não importa você ler todos os livros de finanças. Não importa. Se você não tiver paciência em deixar o seu dinheiro render, em deixar o seu dinheiro a juros compostos, em deixar o seu dinheiro crescer, e tudo isso é o tempo que vai fazer, e a disciplina de você ir colocando todos os meses, você nunca vai chegar longe. Então, o tempo, ele ensina de acordo com a sua paciência. E se você não tiver, irmão, ele pode ser o seu maior, ele pode te destruir. Por que guardar dinheiro parece um sacrifício para tantas pessoas? Vamos lá. Porque elas pensam que é sacrifício. Tudo é uma questão mental. Quando a gente fala de sacrifício, G, a primeira coisa que vem na minha cabeça, sacrifício. Eu lembro de Jesus. Para mim é isso. Jesus na cruz, aquilo foi um sacrifício. Sacrifício é quando você faz algo por alguém ou por algo sem você receber nada. Um sacrifício. Algo imerecido. Ou que não teve mérito. Que ele fez porque ele não mereceu. Jesus morreu. Tá? E aí eu estou entrando numa questão religiosa, mas eu sou religioso, mas só para que você entenda o exemplo. Jesus morreu injustamente, ele não merecia aqui. Então, para mim, sacrifício é isso, você fazer algo sem que você não teve injustiça. Agora, quando a gente fala de poupar, por que poupar ele parece um sacrifício? É porque a pessoa não está colocando na mente dela que vai ter um retorno por aqui. Porque quando ela olha, por exemplo, digamos, o cara olha um mouse desse aqui, fala assim, nossa, eu gostaria de comprar um mouse dele. À vontade, aí a gente lembra de novo de Daniel Kahneman, né? Pensamento, o rápido devagar. Existe o pensamento rápido, que é o pensamento que a gente pensa rápido por causa de emoções, e o devagar, que é o analítico. Se a gente pensa rápido, fala assim, nossa, esse mouse aqui é bonito, eu quero comprar esse mouse. Só que aí você pensa e fala assim, não, mas pra que eu vou comprar um mouse? Por que eu vou comprar um mouse? Qual que é a necessidade? Eu estou precisando de um mouse? Não estou precisando de um mouse. Eu tenho um notebook, eu tenho meu mousepad. Eu posso usar o meu mousepad desse normal. Eu tenho um mouse em casa, não preciso de um mouse novo. Beleza. Aí agora, o que aconteceu aqui? Eu fui para o pensamento devagar, analítico. Analisei, parei, pensei, respirei. E aí ele vai falar assim, poxa, se eu não preciso, o que eu vou fazer? Eu vou poupar. Tá, mas poupar é um sacrifício. Não é um sacrifício, porque eu estou poupando para algo maior. O que é algo maior? Algo lá na frente, minha liberdade financeira, a conquista de um objetivo. Então, quando a gente muda o foco, porque as pessoas elas querem poupar, mas ela não tem a primeira coisa que a gente fez dentro dessa reunião, que é o objetivo. Lembra que eu falei a primeira coisa da reunião? O objetivo. A pessoa, se ela chegar e falar assim, ó, eu estou poupando, vou dar um exemplo legal. O que é melhor para você, Jean? Você ganhou R$40. O que é melhor para você? Você comprar uma pizza agora, ou você juntar esse dinheiro para que você possa comprar várias pizzas lá na Itália daqui 20, 30 anos? Qual que é melhor? Para mim, juntar. Exato. Por quê? Porque quanto mais o tempo passa, e aí a gente vai entrar nessa questão, né? Tem gente que nasceu em berço de ouro, tem gente que não. Quem não nasceu em berço de ouro precisa fazer isso, poupar para algo maior. Então, ele vai olhar lá na frente. E aí isso deixa de ser um sacrifício, porque a gente mudou, a gente deixou de olhar para dívida, para o fato da gente perder o dinheiro ali rápido. A gente olhou para o futuro, para algo que a gente quer lá na frente. Outra pergunta aqui. Ganhar mais dinheiro resolve o problema ou só aumenta o problema na sua visão? Depende. Se a pessoa não cuidar do comportamento, vai... aqui no nosso escritório tem pessoas que ganham 50, 60, 100 mil por mês e gastam quase isso, até mais. E a gente está fazendo um trabalho com essa pessoa para melhorar essa. Mas tem pessoas que ganham 3 mil reais por mês e conseguem poupar R$1.000. Quem é mais? É claro que... Sim, é claro que se a gente for falar de riqueza, o cara que ganha mais, ele tem mais riqueza. Mas quem tem mais liberdade? Pessoa que guarda, né? Tem um controle maior. Pessoa que guarda, que tem um controle, porque liberdade, a maior liberdade, é você vencer os seus próprios desejos. Se a pessoa está conseguindo ali segurar os desejos dela de gastar, é porque ela está sendo liberta por ela. Qual a mentira financeira que mais te irrita de ouvir? Mentira financeira que mais me irrita, cara, tem várias. Eu acho que essa, né? Nossa, eu gostaria de ganhar mais para poder começar a investir. Eu acho que essa é a mais, além de ser a que mais me irrita, é a mais
Porque nunca vai ser o quanto você ganha, sim o quanto você se comporta com o que você tem. Apostar é investir ou ilusão financeira? Apostar é investir ou ilusão financeira? Não entendi a pergunta. Apostar em investir é ilusão financeira? Apostar é investir ou é uma ilusão financeira na sua vida? Apostas são investimentos ou são ilusões financeiras? Apostas? Aposta é ilusão financeira. Dentro do mercado financeiro, por que isso? Eu vou analisar um gráfico. Se ele subir, eu ganho. Se ele descer, existem alguns fatores ali dentro de uma bolsa de valores. Existe análise técnica, análise fundamentalista, e dentro dessas análises, você analisa algo, você vê caixa, você vê dados, você vê vacância, você vê vários fatores dentro de uma empresa que faz sentido ela crescer. Então você está comprando porque você está vendo algo que vai acontecer no futuro de acordo com os dados que você colocou. Agora, quando você pega o seu dinheiro e coloca dentro do tigrinho e clica lá para ele rodar, existe uma linguagem de programação dentro daquele tigrinho que vai falar assim para você: de 5 em 5 jogadas, você vai ganhar 2%. Mas quando chegar na sexta, você vai perder 20%, 30%. Então, isso é ilusão financeira. Isso é ilusão financeira. Aposta. Pedro, qual mensagem que você quer deixar de mensagem aqui? Algum tema que eu não abordei nessa live que você quer abordar? Eu acho que foi muito produtivo, mas se eu fosse deixar alguma coisa aqui, que seja assim, de valor, é que você aproveite e tome as decisões o quanto antes. Por quê? Porque a gente não pode deixar para fazer depois aquilo que a gente pode fazer hoje. Se a gente pode fazer hoje, faça hoje o quê? Comece a poupar, estude. Se você não tem tempo, contrate um planejador financeiro, porque o cara é experiente. E não é puxando sardinha, não, é porque é um trabalho. Você percebeu que pelo decorrer da nossa conversa, é um trabalho assim, bem extenso. Eu não faço só eu faço várias coisas. Seguindo estratégias, né, contrate uma pessoa para estar do seu lado e ser paciente. O tempo paga bons dividendos. Perfeito. Se a pessoa quiser conhecer seu trabalho, encontrar suas redes sociais, onde que ela te encontra, fala também sobre o seu trabalho. Eu posto mais ativamente no Instagram. Estou migrando para o YouTube e o TikTok. No YouTube, o meu canal chama Mental Liberto, mas eu vou trocar para PH Alves. Mas por enquanto está no YouTube Mental Liberto. E no Instagram é Alves, eu vou escrever aqui no chat, alves.ph. É sem o E. É alvs.ph. E no TikTok eu não lembro qual que era, cara. Eu acho que é isso aí também. É porque eu não tô usando muito o TikTok. Eu tô começando a fazer conteúdo multiplataforma agora. Agora que eu tô jogando para YouTube Shorts, agora que eu tô jogando para TikTok, para Kawaii. Mas assim, se você quiser me encontrar realmente, todo santo dia eu tô no Instagram fazendo stories, respondendo caixinha, perguntas, dúvidas que as pessoas têm, criando conteúdo, ensinando a pessoa a economizar mais no mercado e ensinando a pessoa a fazer investimento de qualidade, planejamento financeiro. E lá a pessoa tem o meu contato direto caso ela queira fazer um planejamento financeiro comigo. Vou colocar na descrição da onde que eu vou postar no YouTube e também vou marcar no Instagram. Tá. Alves. Sem o E. Te agradeço, Pedro, pelo seu tempo. Vou encerrar a gravação aqui. Eu que agradeço. Espero ter contribuído com